Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Venha inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, entra, Senhor Jesus, em meu coração. Venha inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Nós estamos num momento muito especial na vida da igreja, a nível universal e também a nível de comunidade. É importante que nós entendamos qual é o nosso papel dentro dessa igreja viva que tem Cristo como cabeça e qual é o desejo de Deus para cada um de nós, para que ajudemos na unidade a celebrar sempre o amor verdadeiro de Cristo. Vocês já ouviram falar muito do assunto que eu vou tocar hoje, mas eu quero falar desse mesmo assunto lendo um texto, indo direto à fonte, analisando aquilo que a Sagrada Escritura apresenta. Vocês já ouviram falar muito em dons e carismas do Espírito. É próprio da espiritualidade, da renovação, trabalhar esse tema, ensinar, explicar e ajudar a vivê-lo. Mas para que nós possamos ter um discernimento mais claro do papel para o qual Deus convida cada um de nós, eu quero lembrar mais uma vez esse texto. Quem tem a Bíblia pode acompanhar, capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu vou lendo e explicando a vocês. O texto diz assim: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês estejam na ignorância. Sabeis, quando éreis pagãos, que éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. O que o texto está dizendo? A propósito dos dons. A palavra dom vem do grego charis, ou também carisma. O que significa charis, que é graça em grego no texto, ou carisma, que aparece no texto também? Se charis é graça, carisma significa uma dádiva dada de boa vontade por alguém. Graça, carisma é algo que ninguém consegue por força própria, que ninguém consegue à custa do seu sacrifício ou então comprando, adquirindo.
Carisma é gratuidade. Por isso o termo é graça, porque é de graça. Esse carisma é uma dádiva, é algo que alguém dá de boa vontade. Quem é que concede? Quem é que dá isso a cada um de nós? O texto já fala. O texto vai lembrar muito bem, a propósito dos dons, dos carismas de quem? Do Espírito. Portanto, um carisma é uma dádiva que Deus oferece. É Ele quem dá. E é Ele quem dá a quem Ele escolhe. Eu não posso pedir e dizer assim, eu quero esse carisma. Porque é Deus quem escolhe a quem vai dá-lo. E nós precisamos entender essa dinâmica do plano divino. Porque senão a gente corre o risco de viver na inveja permanente. E diz assim, aquele tem tal dom, eu queria ter. E vive olhando com inveja o que Deus deu para o outro e não enxerga o que Deus deu para si próprio. E aí quem é que sai perdendo? Sai perdendo a pessoa que não vive o presente de Deus em si, sai perdendo a igreja, sai perdendo a comunidade, porque nós não entramos na dinâmica do amor divino que o Espírito nos convida a experimentar de maneira permanente. Carisma, dom, é Deus que dá. E agora quero lembrá-los, antecipando o que o texto vai falar. Deus os dá a todos. Não tem ninguém que é esquecido por Deus, não. Não tem ninguém que pode dizer assim, Deus deu tudo para o outro e esqueceu de mim. Não. Deus deu algo ao outro que não deu a você. Mas deu a você também algo que não deu a ele. Diz o texto, quando não entendíamos o projeto de Deus, a dinâmica de Deus, nós permanecíamos na ignorância. De que maneira? Como permaneciam os pagãos, vivendo e servindo, diz o texto aqui, a ídolos mudos. Quem eram os ídolos mudos? Eram aquelas estátuas nas quais eles diziam, aqui está o Deus, aqui está a divindade. Por isso a Sagrada Escritura diz que eram produção humana de barro ou metal, mas não eram deuses. Por isso somos chamados a entender de fato quem é Deus em Cristo Jesus. E aí ele continua, o texto diz assim, por isso eu declaro a vocês, quem se abre a essa ação divina do amor de Deus, quem se abre ao sopro do seu Espírito, jamais, falando com o Espírito de Deus, poderá dizer, anátema seja Jesus. O que é a palavra anátema? Anátema é uma palavra grega que significa maldito. Então ninguém que vive essa experiência profunda de Deus, que se abra ao Espírito de amor, que é o Espírito Santo de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. É impossível, porque é o Espírito que age nele, que fala nele, que o move e faz com que o seu querer, o seu falar
e o seu agir estejam em sintonia com a proposta de Deus que Jesus apresentou. Portanto, se no Espírito ninguém pode dizer isso de Jesus, diz o texto, também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no mesmo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz compreender o verdadeiro Deus em Cristo Jesus ao mundo apresentado, que na cruz se ofereceu, morreu e ressuscitou. Quando o texto fala, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, muitas vezes a gente esquece que esse título aplicado a Jesus, Kyrios em grego, ele só foi aplicado a Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então, quando vocês ouvirem falar assim, o Senhor Jesus, é o mesmo que nós estivéssemos dizendo, o Jesus, Deus vivo, ressuscitado. Então, ninguém pode dizer que Jesus é Deus vivo, que morreu e ressuscitou, se estiverem, a não ser que esteja em plena comunhão com o Espírito Santo. Por isso, todo aquele que anuncia Jesus, seja ele em qualquer lugar, se ele fala de maneira autêntica e isso brota não apenas da boca, mas do coração, quem é que está agindo e falando na pessoa e pela pessoa? O Espírito Santo. Por isso eu preciso ouvir, discernir, respeitar, valorizar. Muito bem. Eu disse a vocês que se carisma é um dom, é um presente, é uma dádiva que Deus oferece de livre vontade, São Paulo nos lembra que existem diversos carismas. Como eu disse, a cada um é dado algum carisma. Ninguém tem todos, mas ninguém fica sem algum. E há uma diversidade enorme, Nós estamos vendo dentro da igreja e fora da igreja uma experiência de dois extremos, que a gente chama de relativismo e fundamentalismo. Relativismo, nada vale nada, tudo vale tudo, cada um tem os seus próprios critérios. Então é tudo difuso. Fundamentalismo, todo mundo tem que estar dentro da mesma forma. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que pensar igual, falar igual, se vestir igual e assim por diante. Se a gente vai para qualquer dos extremos, nós deixamos de permitir que o Espírito nos conduza. Porque o Espírito Santo, lembra São Paulo, é diversidade na unidade. Ele dá dons diferentes a cada um, para que cada um desses dons sejam colocados. Vejam o texto aqui. Há diversidade de presentes, de dons, de dádivas que Deus consegue. Mas quem faz isso é o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, de serviços. O termo grego aqui fala em diaconia. Vocês já tentaram meditar sobre o sentido da palavra em português, ministério? Ministério vem do latim, que é a tradução do grego. Ministério significa serviço. Não é isso que vocês aprendem, que vocês vivem, que vocês insistem dentro da caminhada
na renovação, portanto, diz: há dons diferentes, há carismas diferentes, há serviços que são diferentes, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, que de diversas maneiras, que de modos diversos de agir, vai semeando a sua vontade no coração das pessoas. E é esse mesmo Deus que realiza tudo em todos. Atenção, tudo em todos. Lembram-se que eu disse? Ninguém fica esquecido. Ninguém é privado de um carisma, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Ninguém. É o mesmo Deus que age e faz tudo em todos. A ação, portanto, é a ação de Deus. E a nossa resposta deve ser uma resposta de docilidade, de obediência, de nos deixar por Ele conduzir. E aí ele vai citando e dizendo: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Novamente, significa que ninguém recebe um dom para si. O Espírito Santo nunca dá um dom para alguém e diz assim: é teu, faz com ele o que você quiser. Não. Deus diz: eu te ofereço esse dom, mas esse dom sou eu quem o dou a você, para que você o coloque a serviço de todos. Não de alguns, não do meu grupo, não daqueles que são os meus afetos, não daqueles que eu simpatizo ou admiro, não dos meus familiares apenas e do meu grupo de trabalho na empresa, mas é para ser colocado a serviço de todos. Se nós entendemos essa proposta de Jesus, a nossa vida de cristãos assume uma dimensão totalmente diferente do que muitas vezes a sociedade vai nos convidando a experimentar. Porque a nossa sociedade é corporativista. É muito comum as pessoas criarem grupinhos para se sentirem valorizadas, para se sentirem mais fortes, para se sentirem mais amparadas. Isso é natural, é natural. E aí eu digo, para o meu grupo, tudo. Para quem está fora do grupo, nada. Vocês já ouviram falar, e São Paulo vai dizer aqui, citando todos os tipos de dons, que é o mesmo Espírito que distribui e age em todos, conforme lhe apraz, conforme ele deseja, conforme ele quer. Portanto, é Deus quem age segundo a sua vontade. Não sou eu. Não sou eu que vou dizer: quero isto, quero aquilo, e bato o pé como criança. Eu vou dizer: estou aqui, o que você deseja de mim? É essa a condição. Quem é que se colocou dessa maneira e se fez modelo para nós de seguimento fiel de Deus? Quem é a pessoa humana que soube entender e se colocar dessa forma diante de Deus ou do seu projeto? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Maria. Maria. O que ela diz quando Deus faz o seu convite? Ela não disse assim: olha, eu gostaria de ser a mãe de Deus. Não. Deus é que a escolhe e diz: Maria, você vai ficar grávida. É o Espírito que vai descer sobre você.
E aí Maria começa a dizer: mas como? Desse jeito? Não estou entendendo. E aí quando Deus termina o diálogo através do anjo Gabriel, qual é a resposta dela? Eis aqui a escrava do Senhor. O termo grego no texto, doule, significa a pessoa que serve e quer servir o tempo todo, em todas as funções, a um único Senhor. Significa, eu renuncio a mim mesma, diz ela, para ser toda de Deus. É esse o modelo que nós precisamos imitar quando Deus fala conosco. Se nós entendemos isso, nós vamos, pulando o texto, vamos ao versículo 12, aonde São Paulo vai falar que os dons são diversos. Mas esses dons são diversos em função de um só e mesmo o quê? O quê? Um só e mesmo corpo. Um só e mesmo corpo. Vejam bem, com efeito, o corpo é um, não obstante tenha muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Os dons, os carismas, os presentes de Deus, dados a cada um de nós para o bem, é para o bem de todos, é para o bem do corpo inteiro. E São Paulo vai desenvolver essa imagem belíssima, lembrando que cada parte do corpo é muito importante. Cada membro do corpo é que, juntando cada pedacinho, forma o corpo. Cristo, cabeça, nós somos os membros. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, porque nós temos a mania, como eu disse no início, de achar que o que o outro recebeu é mais importante do que o que eu recebi. Portanto, o outro é mais importante do que eu sou importante. Aqui dentro, considerando todos nós aqui reunidos, existe, falando aqui como pessoas, existe alguma pessoa aqui que é mais importante, não segundo a convenção humana, nem segundo convenções da hierarquia da igreja, mas segundo a revelação divina. Existe alguém aqui, segundo a teologia paulina, que é mais importante que o outro? Não. Não. Aliás, vocês sabem o que significa o termo importante? Alguém já tentou olhar a etimologia do termo importante para saber o que significa? Importante vem do latim e significa, sabe o quê? Colocar para dentro, trazer para junto. Importar é trazer para dentro. Deus quer todos no seu coração. Por isso todos têm a mesma importância. Ele leva todos para dentro dele, porque todos também dele saíram. Quando nós dizemos, eu quero mostrar que você é importante,
Eu quero dizer, eu quero que você venha para dentro do meu coração, para dentro do meu grupo, para dentro da minha família, para dentro da minha comunidade. É o contrário de colocar para fora. Deus coloca todos para dentro. Por isso São Paulo diz, são todos membros de um só e mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Imaginem se o pé disser, mão, eu não sou, quer dizer, eu não pertenço ao corpo. Nem por isso vai deixar de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho, eu não sou, eu não existo, logo eu não pertenço ao corpo, nem por isso vai deixar de fazer parte do corpo. Se o olho dissesse isso, ou se a audição dissesse isso, ou se o ouvido dissesse isso, ou se o nariz dissesse isso, diz São Paulo, continuariam pertencendo ao corpo. Significa o quê? Que muitas vezes a pessoa diz, olha, eu não faço parte, eu não quero, eu respeito, mas eu digo, você pode não querer, você pode não saber, mas você faz parte, você é importante. Eu trago você do mesmo jeito no meu coração. Eu trago você da mesma forma nas minhas orações. Eu estou sempre, sempre, sempre aberto ou aberta para mostrar o quão você, dentro da minha vida e da nossa comunidade, é fundamental. Nós então precisamos entender qual é a nossa importância. Nós precisamos deixar de ter ciúmes do outro, pelos dons que o outro recebeu, e achar que o dom dele é mais importante. Vai dizer São Paulo, uns são apóstolos, outros são profetas, outros têm o dom da cura e assim por diante, mas ninguém é mais importante. Importante no sentido de que é mais acolhido. Significa que todos são acolhidos da mesma forma. Por isso que a gente diz que Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Deus não ama mais este do que aquele. Eu me lembro quando eu estava fazendo os primeiros encontros vocacionais, e a igreja falava muito isso antigamente, e vocês vão ouvir alguns santos da igreja falarem isso, porque é a teologia antiga de falar assim, os sacerdotes são os prediletos de Maria, como se Maria amasse mais quem fosse sacerdote e menos quem não fosse. Isso era tentar puxar a sardinha para conquistar vocações e assim por diante. Segundo São Paulo, e segundo todo o conteúdo da revelação que é apresentada nos evangelhos e nos outros textos, Jesus sempre fala do amor infinito de Deus, que é universal, alcança todos e é igual para todos. Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu li há muito tempo atrás, usando justamente esse termo importância ou importante. Disse uma professora que ela resolveu chamar cada um dos seus alunos e mostrar a cada um deles, por escrito, o quanto essa pessoa, esse aluno ou aluna, eram importantes para ela, estavam dentro do seu coração. Então ela foi chamando um e dizia assim: você é muito importante para mim,
É muito importante para nós, isto é, está no nosso coração, está dentro de nós, porque você é uma pessoa muito alegre, traz alegria para toda a sala de aula. Chamava o outro e dizia: olha, você é muito importante porque você é uma pessoa extremamente dócil, e você consegue fazer com que as pessoas tenham o coração, quando está agitado, mais calmo. E foi chamando cada um dos alunos, e depois disse a eles assim: olha, agora, e ela fez uma fitinha e escreveu o motivo da importância de cada um, e falava e entregava. E disse assim: agora vocês vão receber 2 fitinhas, cada um de vocês, e vocês irão escrever na primeira fitinha o nome da pessoa para quem vocês querem dá-la, e vão colocar o motivo pelo qual vocês consideram aquela pessoa importante. E a outra fitinha vocês vão entregar para essa pessoa que vai receber, para que ela dê para alguém também. E um jovem recebeu a fitinha e pensou, disse assim: quem que eu vou colocar que é mais importante? É o meu pai. E escreveu. Chegou em casa e disse assim: papai, eu quero entregar essa fitinha para o senhor nunca se esquecer de quão importante o senhor é na minha vida. E foi dando os motivos. E aí ele disse assim: agora, essa outra fitinha o senhor vai entregar para uma outra pessoa, que o senhor acha que é muito importante. Diz que o pai pegou a fitinha, pensou e falou assim: minha esposa já sabe da importância que ela tem na minha vida e na vida da família. Eu falo isso para ela o tempo todo, mas eu acho que eu preciso falar para o meu outro filho, porque o meu outro filho é muito importante, mas eu estou me lembrando que nem sempre ou nunca disse a ele isso. E escreveu e foi levar para o filho no quarto. Chegou lá e disse assim: filho, entrego essa fitinha a você, para que você nunca se esqueça de como você é importante na minha vida. Você é um filho muito querido, assim como o teu irmão também. Então receba essa fitinha e nunca se esqueça do quanto eu amo você e do quanto você é importante para mim, para tua mãe, para o teu irmão. E aí o menino começou a chorar. E o pai falou assim: nossa, quanta emoção. Depois que ele se acalmou, ele disse assim: mas por que, filho? Ele começou a abraçar o pai e disse assim: pai, eu nunca pensei que eu fosse importante para o senhor, nem para ninguém. Eu vou mostrar para o senhor o que eu estava escrevendo. Eu estava terminando de escrever uma carta, me despedindo de vocês, porque eu me sentia tão abandonado e sem importância nesse mundo, que eu havia tomado a decisão de cometer suicídio. Quando nós não entendemos isso, nós fechamos o nosso coração. Quando nós não descobrimos a ação de Deus em nós e nos outros, a gente fere essa unidade e se esquece da maravilha que é Deus na vida das pessoas. E como Deus é tão bom que Ele diz: eu quero cada um de vocês unidos a mim, ajudando na construção desse mundo. Cada um
é importante, porque cada um está dentro de mim, dentro do meu projeto. Por que é que eu digo tudo isso? Porque nós precisamos entender o chamado de Deus, e nós precisamos entender a ação de Deus. Nós precisamos compreender o sopro do Espírito, que nos chama, nos anima, nos envia e nos fortalece na missão. Nós não podemos, em hipótese alguma, ficar enciumados porque este conseguiu crescer no dom que recebeu e eu acho que não cresci tanto. Não, Deus é que sabe. Pode ser que o dom dele é mais visível, mas não é mais importante. Pode ser que o dom que você recebeu não tenha tanta visibilidade, mas ele é fundamental do mesmo jeito no projeto de Deus. E Deus continua a soprar e a trabalhar no coração de seus filhos e filhas para que nós continuemos animados no seu amor, colocando os dons que Ele dá a serviço de todos, sempre, sempre, sempre em comunhão, em unidade, sempre em espírito de serviço, sempre, 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 sempre. Se nós entendemos isso que São Paulo diz, se nós olhamos para essa cruz, e se nós vamos até o sacrário, nós vamos entender, olhando de modo sincero, de modo sereno, lá no nosso quarto, ou diante do sacrário, em silêncio, e vamos dizer a Deus, obrigado. Eu tinha esquecido como é importante o dom, ou os dons que você me deu. Eu estava olhando demais para os dons dos outros, e esqueci de valorizar os que eu recebi. Obrigado e me ajude a colocar esses dons a serviço de todos, para a unidade e grandeza do vosso reino, para a unidade e grandeza de Cristo Jesus. Somos cada um convidados, ninguém é esquecido. Ninguém se sinta mais importante ou menos importante. Todos estão incluídos, todos estão dentro do projeto de Deus. Basta a gente abrir o coração que a gente vai descobrir uma chuva de graças que nós não estávamos percebendo.